Cristo e Ele crucificado. É isso que é o Evangelho. O Evangelho, muita gente confunde, fala, não é... Quando acontece, alguém faz vamos supor, Will, que você fez uma boa ação e alguém chega, não, isso é o Evangelho. Não, isso não é o Evangelho. Não, o Eduardo foi ali e ajudou um irmão com ajuda financeira ou ajudou um irmão com a mão de obra e tal, e alguém chegou, não, isso é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é Cristo e Ele crucificado. O Evangelho é Cristo pagando o preço por pecadores. Isso são efeitos do Evangelho. Mas a gente não pode dizer isso é o Evangelho. Porque logo se você disser que uma boa ação é o Evangelho, você está distorcendo o centro da mensagem, que é: você não consegue ser salvo por uma boa ação. Você é salvo pelo que Cristo fez, pelas obras de Cristo. Então, boas ações não são o Evangelho. Quando o Evangelho chega numa comunidade, o Evangelho causa um efeito, causa uma melhora. Essa melhora, esse efeito, esse progresso, a gente não está falando de teologia da prosperidade, a gente está falando que o Evangelho muda realmente as pessoas e para melhor. Mas essa ação, esse mover, esse progresso, isso não é o Evangelho. Isso é um efeito do Evangelho. As nossas boas ações, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente melhorou, que a gente vive, não é o Evangelho. O Evangelho a gente tem que ter isso em mente. É repetitivo, sim, mas a gente tem que ter em mente que o Evangelho é Cristo e Ele crucificado. O Evangelho é que o homem é pecador, o homem não consegue ser salvo por méritos próprios, ele necessita da obra de Cristo para ser salvo, e Deus, vendo essa situação, criou um plano de salvação, onde Ele vem ao homem, onde Ele resgata, onde Ele é o Salvador, e através da obra do Filho dele, que foi a entrega, o justo pagando por pecadores, quem crê nesse justo será salvo. Isso é o Evangelho. O homem é pecador, não consegue se salvar. Deus deu o próprio Filho para pagar o preço que o homem deveria pagar. Então agora todo o que crê no Filho será salvo. O Filho venceu a morte, Ele ressuscitou, para que todos nós um dia também pudéssemos ressuscitar e também ser justificados por Cristo. Então isso é o Evangelho. Eu fico observando, esses evangelistas da televisão. Todo mundo já assistiu um cara desse. Repara que eles chegam a pedir dinheiro para evangelizar. Ô Will, mas você já viu um cara desse pregar o Evangelho na televisão? Esses caras que ficam pedindo dinheiro na televisão para evangelizar, os caras não pregam o Evangelho. É só cura e libertação e prosperidade. E eles pedem dinheiro para evangelizar, mas não pregam o Evangelho. Você não vê ele passar para as pessoas que o que salva não é você dar o seu dinheiro. O que salva não é você ajudar alguém. O que salva não é você fazer sacrifícios. O que salva é a sua fé em Cristo. Essas outras coisas, você ser uma boa pessoa, você ajudar o próximo, você amar o próximo, isso são frutos de um salvo. Mas a salvação não vem por essas coisas. E a gente não vê essa mensagem sendo pregada. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que se diz crente, mas que não sabe o que é a mensagem do Evangelho. A gente tem o evangelismo no hospital e eu já evangelizei crente com Bíblia na mão. Que a gente faz a pergunta em cima do texto de Hebreus 9:27, diz assim: assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então eu faço a pergunta, olha, aqui está dizendo que você tem uma vida só, você vai morrer uma só vez, quando você morrer, ao contrário do que os espíritas acreditam, você não volta de novo para a Terra, e depois que você morrer, você vai passar por um juízo, por um julgamento. E eu faço a pergunta, se esse dia fosse hoje, lógico que a gente não deseja isso para ninguém,
Mas se o dia da sua morte fosse hoje, você chegasse diante de Deus, você acha que você seria julgado inocente ou culpado? E a maioria das pessoas responde inocente. Quem não é crente diz que porque é uma pessoa boa. É o tanto que essa mensagem de fazer, de ser alguém bom, de ser uma pessoa boa, essa mensagem de fazer para ser salvo está impregnada na mente das pessoas hoje. E quando eu faço essa pergunta para crente, o normal é claro que essa pessoa vai dizer, não, sim, eu sou salvo, eu vou para o céu. Mas quando eu pergunto assim, o porquê? A pessoa geralmente está com a Bíblia na mão, crente, né? Sempre anda com a Bíblia. Ela pega a Bíblia e diz assim, porque eu tento seguir tudo que está aqui. Você acha que essa é a resposta, Will? É difícil, né? Porque se fosse por aí, eu tento seguir tudo, né? Então vão ter pessoas, talvez, que mais piedosas do que muita gente, que por si só, talvez estariam salvos, que talvez consegue cumprir muito mais do que a gente que é crente. E o problema de tentar cumprir tudo é que você não vai cumprir tudo. A gente não consegue cumprir tudo. Basta pegar os 10 mandamentos aí e colocar, se você já mentiu, se você já roubou. Ah, eu nunca roubei, mas... Mas e um CD pirata? Você tem? Você tem um Sky Gato? Você já... Ah, não, isso aí já. Você já experimentou uma uva no supermercado? Já, não, isso também é roubo. Você já furou uma fila no banco? Já. Mas isso também é roubo. Roubo não é só chegar e assaltar. Se a gente pegar os 10 mandamentos e começar a ler e refletir sobre cada um, a gente cai em praticamente todos. Não que a gente vive fazendo isso, mas uma hora ou outra a gente comete um desses pecados. Eu só queria fazer um parênteses aí, que muita gente, até mesmo meio crente, as pessoas confundem. Elas acham que a lei do Antigo Testamento era para salvar. A lei nunca foi para salvar. A lei, como que os crentes do Antigo Testamento eram salvos? Os crentes do Antigo Testamento eram salvos através de Jesus. Jesus sempre foi o Evangelho. O Evangelho ele existe do Gênesis até o Apocalipse. Então, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, porque muita gente acha que o pessoal era salvo cumprindo a lei. Não, não era. A lei serviu, né, para 3 pontos importantes. Era recuperar a imagem perdida do ser humano, né, a visão que o ser humano tinha em relação a Deus, né, porque essa relação, essa visão ela foi quebrada, né? Então a gente vê em muitas passagens, por que mesmo Paulo usa, né? Por que me fizesse assim? Se eu peco, por que então o Senhor reclama se eu estou fazendo isso, né? Então essa visão, né, de muita gente tenta colocar a culpa em Deus. E o terceiro ponto, a comunhão com Deus. Então esse era o objetivo da lei, né? E Jesus, né, dentro daquilo que Jesus estava, do milagre da revelação que foi feita a esse povo, né? Jesus era o Cordeiro Pascal, Jesus, tudo aquilo, sombra que apontava para Jesus, era pela fé nesses símbolos, né, dessas sombras que apontavam para Jesus, que a plenitude, a perfeição, né, de tudo isso, né? E, muitas vezes eu brinco que tem muita gente que fica agarrado aí com a coisa do Antigo Testamento, com a sombra, em vez de se agarrar, como você diz, quem é que salva? Na pessoa que faz a sombra. Então, em vez de se agarrar na pessoa que faz a sombra, se agarra na sombra da pessoa, né? Verdade. Então, desculpa aí, só fazendo um parênteses, né? Só porque muitas vezes as pessoas, quando porque a gente está falando aí de obras, né? E obras não salvam, né? Muita gente acha que o povo do Antigo Testamento se salvava cumprindo o Antigo Testamento, né? E na realidade sempre foi Jesus, né, dentro da revelação que eles tinham, sempre foi Jesus que eles estavam, tanto que os discípulos de João falaram assim, é você que nós temos que esperar ou é outra pessoa, né? Aí Jesus fala, mostra o que vocês estão vendo, os coxos andam, os paralíticos estão andando, o mudo fala, né? Uhum. E o reino de Deus já está estabelecido, né? Então é só para a gente mais
Mas você falou sobre o evangelho, né? Mas e evangelismo? O que é o evangelismo? Como que o evangelismo casa com o evangelho? Nós vamos falar aí, nós temos muito assunto, né? Porque nós temos aí, porque eu acho que é interessante a gente sintonizar o evangelho com o evangelismo, né? E é a mesma coisa, evangelho e evangelismo é a mesma coisa, né? E nós vamos ver vários pontos aí, né? Que nós vimos aqui levantado interessante, né? Mas vamos pegar aí na sequência, se é que podemos chamar de sequência lógica, né? Mas o que é evangelismo? É a mesma coisa? Como que casa evangelismo com o evangelho? Até para o pessoal poder se sintonizar. Então, para deixar claro, né, a mensagem do evangelho, o evangelho é isso. O homem é pecador, não consegue se salvar, né? A gente herdou o pecado de Adão, todos nós pecamos, assim como diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos estamos afastados de Deus por causa desse pecado. Não há um só que não pecou a não ser Cristo. Então, nós somos pecadores, merecemos sim o inferno, merecemos sim a condenação. E Deus mesmo criou um plano de salvação, enviando o único filho que ele tinha. A gente tem aí, né, o conhecido versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo que crê no filho, a salvação está condicionada a crer na pessoa de Jesus. Então, todo que crê no Filho será salvo. Só para a gente fixar, a mensagem do Evangelho tem sido muito destruída. Como assim? Por exemplo, as pessoas estão com um foco, mas a gente vai falar isso num tópico um pouco mais à frente, quando a gente entrar na mensagem. Vamos deixar isso para frente. Vamos passar para a pergunta que você fez, que é o que é evangelismo? Okay. Evangelismo é a ação de pregar o evangelho, de levar o evangelho a todas as pessoas, né? É uma ordem de Cristo. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então, é uma ação de todo crente, de levar o evangelho a todas as pessoas, a todos aqueles que ainda não ouviram. É simples, evangelismo se resume a isso. Não tem muito segredo, né? O evangelismo não deveria ser um ministério separado na igreja. Estou falando que não tem que ter, não, tem que ter. Tem que ter o ministério, tem que ser um líder. Na verdade, esse ministério ele tem que ter porque ele busca as pessoas fora da igreja, né, Gil? Sim, mas as pessoas, a igreja não pode pegar a responsabilidade e jogar apenas para esse ministério. O ministério de evangelismo, ele deve existir, ele tem que ter um líder, porque quando vai sair para a rua, quando vai, né, ele vai, não, hoje a gente vai no local tal, a gente vai no lugar assim, a gente vai fazer assim assado. A gente vai na rodoviária, vai no hospital. A gente tem que ter essa liderança para também estar podendo ensinar as pessoas como abordar alguém. A gente, no Ministério de Evangelismo, tem o curso. A gente tem um cursinho para poder estar instruindo as pessoas com a forma de evangelizar, que é o que a gente vai entrar depois na mensagem, ensinando como abordar, que tipo de mensagem, quando a pessoa é seu amigo ou não, qual que é a melhor forma de estar fazendo isso, quando você está no trabalho. Então, esse curso, esse ministério é importante nesse ponto, mas a gente não pode pegar a ação de evangelizar e passar essa responsabilidade porque tem um ministério de evangelismo. Assim como muitos ministérios dentro da igreja, né? Mas, por exemplo, o diaconato é específico. O ministério de diaconato está ali para auxiliar, para ajudar as pessoas, os convidados, está ali para auxiliar o pastor, está ali para ajudar na parte da limpeza. Mas isso não isenta os irmãos que estão na igreja de também ajudar nessa parte. Isso não isenta, por exemplo, o Eduardo, o Will ou o Wilton de juntar um lixo que viu no chão. Não isenta a gente de acomodar alguém que chegou hoje.
Não isenta. Tanto que tem o discipulado, né? O discipulado é quando chega uma pessoa nova, uma pessoa um recém-convertido, e a gente escolhe, a gente pega um irmão e coloca junto dessa pessoa para estar podendo orientar, para estar discipulando, para estar iniciando, para realmente dar a mão, né, Will? Para essa pessoa, para ela iniciar a caminhada. Pegando esse gancho aí, pegando nesse gancho que você está falando, eu vejo assim em cima, porque muita gente, quando o pessoal pega ali 1 Coríntios 12, o pessoal acha que Paulo está sendo exaustivo nos dons espirituais, né? Então o pessoal acha que dom espiritual é falar em línguas, é profetizar, o pessoal fica muito fixado nisso, e só que ele não está sendo exaustivo. O objetivo dele não é ser exaustivo. O objetivo dele, na realidade, é disciplinar um mau uso desses dons na época dos coríntios, né? Porque era uma igreja altamente problemática, né? Então a gente vê a igreja problemática desde os primórdios da igreja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pegando o gancho aí dos dons, a gente vai ver que cada pessoa vai ter um dom específico que Deus, o Espírito Santo, vai dar conforme a necessidade, conforme a igreja precisa, né? E cada um vai se adaptar. Não que, então Deus me deu, eu tenho um dom que sobressai mais em mim, então eu estou fora do evangelismo. Não, porque como eu fiz aquela comparação, eu tenho que falar de Jesus. Se Jesus me transformou, eu fico ansioso para falar. Ele é o meu Senhor, eu sou escravo dele, ele me libertou, então eu estou ansioso para dizer a maravilha que é a pessoa de Jesus. Mas em cima disso, a gente vê que vão ter pessoas que vão estar mais habilitadas, né? Porque eu entendo que é como um corpo, e Paulo fala que todo corpo tem seus membros, e então você vai ter mão, pé, cabeça, e cada um vai ter esses dons. Então nós vamos ter aí esse grupo, como você estava falando, ele tem esse grupo de evangelismo, e eu vejo que a função dele principal é coletar matéria-prima para que as pessoas possam então vai vir aquele grupo de discipulados, do grupo da Alitéria, do Bruno, que fazem aquele preparação para o batismo, vão fazer um discipulado com essas pessoas, vai ter outro grupo de ensino, tem um ministério de ensino, que o pessoal tem o ministério da escola bíblica, porque, ou seja, que pega a pedra bruta e eu vejo como um diamante, pega a pedra bruta e o ourives vai lapidando. Então, ou seja, cada um, e nem todo mundo que tem o dom do evangelismo vai ter o dom de ensinar, de ter um conhecimento mais de discipulado, né? Ou então pode ter, mas como pode não ter, né, esses dons. Então a gente vai formando os ministérios, porque vão formando o corpo, vão fazendo parte do corpo do Senhor Jesus, né, que nós somos aqui uma embaixada, a igreja é o Shaddai, é uma embaixada, é um pedacinho da embaixada do reino de Deus em Lagoa da Prata, como temos a presbiteriana, que é um outro pedaço, e tantas outras igrejas. Então aí o Shaddai é um pedacinho dessa embaixada, e ela tenta fazer, né, dentro daquelas pessoas que ela tem alcançado, fazer isso daí. Então eu acho que eu entendo assim, que é esse ponto aí que a gente tem que ter bastante, né, essa visão também, né? A importância, porque nós temos aqui, como você disse, não é deixar só o ministério vai fazer, não. Eu tenho no meu ciclo de convivência, porque eu não convivo só com a igreja, mas no meu ciclo de convivência eu tenho que falar de Jesus. Sim. Né? E falar, né? Não é só com palavras, é com ação, porque não adianta você falar, bater no peito sobre Jesus, e no dia a dia você fura a fila, você pega 1 centavo de troco errado, você tem comportamentos que não condizem com o Evangelho, né? Então, a minha atitude mostra que se eu sou, né, é como o Tiago fala, né? O que prova que você tem uma fé salvadora? Né? Então é isso. Mas aí, voltando aqui para a gente não fugir do tema, mas a questão, eu acho que a gente tem que ver isso. O evangelismo que vai lá, dá a cara a tapa, vai lá, busca matéria-prima, né? Ou como Jesus disse, pesca homens, né? Homens brutos, né? Que ainda precisando, perdido, onde que eu estou, né? E aí busca matéria-prima para que os outros ministérios possam ir lapidando, mas não que eu não tenha dom para participar
da tua equipe, da equipe do Bruno, né? E aí por aí vai, né? Então, se a gente pegar... Tem gente que quer se isentar disso. Eu acho que o ministério é importante também no ponto de sair para a rua. Ah, não, a gente vai escolher um ponto e a gente vai nesse lugar. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ir para a rua, mas é o que você falou, no seu local de trabalho, com as pessoas que você conhece. Isso também faz parte do evangelismo. O evangelismo não é só essa ação de estar indo para a rua para pregar. Não, é o dia a dia. É o que o Will falou. O evangelho não significa boa notícia, boa nova. Quando você recebe uma boa notícia, você quer fazer o quê? Você quer contar para as outras pessoas. Na né? verdade, também as mídias sociais hoje é um modo de evangelizar. Sim, sim. Existem várias formas de evangelizar. Quando a gente for falar sobre a mensagem, eu quero pontuar nessas diversas formas de se evangelizar. Mas o evangelismo é isso. Evangelismo é a ação de pregar o evangelho, a tempo e fora de tempo. Onde você estiver, você pode pregar o evangelho, independente de você estar no seu local de trabalho, independente de você estar na escola, na faculdade, na sua família, ou na rua, ou se você também vai sair para a rua. Ou missões também, né? É muito importante esse papel dos missionários, pessoas que saem das suas casas, saem do seu local de conforto, né? Saem do país para ir num lugar onde não conhece nada, não conhece ninguém, para estar levando a palavra de Cristo, para estar levando o evangelho, né? Então, evangelismo é isso. Evangelismo é a ação de pregar o evangelho. E outra coisa que a gente tem que pontuar aí também, quando você falou aí missões, né? O pessoal acha que são exemplos, né, que você disse, mas não quer dizer que é exclusivamente missão, você tem que ir para o país estrangeiro, né? Nossa, Lagoa da Prata, quantos lugares que precisa de missões para poder, onde você tem bolsão de missão. Mas Lagoa da Prata, sim, você tem lugares de extrema pobreza e que não ouviu. Por exemplo, nós temos ali no Sol Nascente que nós temos um lugar assim, que é um pessoal mais simples, mais humilde, que precisa de o pessoal mais ali perto da antiga siderúrgica, são pessoas mais simples e que precisam também dessa ação. Não é restrito, o pessoal acha que não vou lá na praça, que é mais cômodo, é mais fácil. Normalmente vê o pessoal com guitarra, com microfone, som na praça. Uma espécie de evento, né? E missão, né? A missão é onde eu necessito. Eu entendo que missão, não sei se você concorda, mas eu acho que missão é onde eu necessito de se pregar o evangelho. Eu acho que a missão de cada um começa primeiro, lógico, dentro de casa, depois com seu vizinho. Se você não conseguir evangelizar seu vizinho. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Esses shows que tem evangelhos, tipo Fernandinho, Aline Barros, etc. E tal. Você acha que é uma forma de evangelizar nos shows? Sim e não. Vai depender muito da postura do cantor. Se o cantor for fazer um show e você perceber que a glória está sendo para ele, isso não é pregar o evangelho. Eu acho que o papel do louvor, a música faz isso com a gente, né? A música consegue colocar a gente em situações, vamos dizer assim, situações de mente diferentes. Você consegue, às vezes eu reparo muito o pastor fazer isso e é muito inteligente da parte dele. Dia de ceia. Aí chega, aí tem uma apresentação, aí tem um momento de ofertório, e tem alguém que vai falar alguma coisa lá na frente. Às vezes a igreja começou a ficar agitada, repara que ele chama o Tiago lá. Tiago, toca um louvor pra gente. O que acontece? Todo mundo se acalma. A música tem esse poder para fazer isso. A música prepara o terreno para que o pastor possa pregar a mensagem. Fora de fixar um conceito, né? A música você fixa um conceito muito fixa mais fácil conceito. com a música Isso. do que com Porque as pessoas fixam a música, você consegue fixar mais aquela mensagem da música, gravar, né? Sim. Tanto que você consegue pegar uma música de 3 minutos e gravar ela na cabeça, ela inteira. Por isso o perigo de você escutar música, eu digo aí música de boa qualidade,
né? E aí você vê essas músicas evangélicas cheias de porcaria, você vai fixar heresia na cabeça, ou você tem que escolher música de boa qualidade para que você verdadeiro o conceito do que a gente está falando aqui do evangelho seja fixado. Então isso é um tema do bate-papo com o pessoal de louvor, né? Então se esse cantor usa esse dom que ele tem de louvar, esse dom que ele tem de trazer as pessoas, né, de juntar uma multidão, ele tem que pregar o evangelho. Eu acho que todo show dele ele tem que levar a mensagem do evangelho. Pô, ele reuniu um monte de gente ali. Ele reuniu não só crentes que estão ali para louvar a Deus verdadeiramente, que muita gente já vai ali consciente de que não, eu quero ir lá ouvir. A gente gosta de pregação, Will. Eu tenho vontade, sim. Por exemplo, o Nicodemos vai vir aqui em Formiga para pregar. Eu vou para ouvir o cara. Eu quero ouvir uma mensagem dele. Eu tenho vontade de ouvir uma mensagem dele, mas com a consciência de que isso é para exaltar Cristo. Eu acho assim, que quem está indo ao show, ele tem que ter essa consciência assim, se ele está indo realmente para um show, ou na verdade, se ele está indo para louvar a Deus, né? Aí que tá, por exemplo. Vai ter aquele crente que está indo ali, já consciente que está indo para louvar a Deus. Ele quer ouvir através da voz, porque o ser humano é a ferramenta que Deus usa. Deus deu o id pregar o evangelho, ele está usando o ser humano para pregar, para levar a mensagem. Ele mesmo podia falar lá do céu, para todo mundo ouvir, não, mas ele quis usar o ser humano para fazer isso. Então, só que tem gente que está indo ali para louvar o cantor. Vamos usar, por exemplo, o Fernandinho. Fez um show, beleza. Tem gente que está indo para louvar a Deus, mas quer ouvir através da voz do Fernandinho, esse louvor. Só que tem gente que está indo ali adorando o Fernandinho. E tem gente que está indo ali que não sabe de nada ainda. Foi convidado, não vamos no show gospel e tal, não vamos. O que ele tem que fazer? Ele tem que quebrar esses outros dois aqui. Ele tem que dizer que o centro é Cristo, e para esse que não ouviu, ele tem que levar a mensagem do evangelho. Então, quando é uma forma de evangelizar e muito potente, porque o cara reúne aí, sei lá, 20 mil pessoas, 15, 10, 5 mil pessoas por evento. Porque eu conheço pessoas que falam assim, eu não iria a um show gospel, mas através de um CD, de um show, de um Fernandinho, uma linha lá, você pode evangelizar alguém, não é verdade? É verdade. Sim, eu não vejo problema em ir num show. Eu não vejo problema nenhum nisso. Você sair daqui, vou lá em 100 km, vou andar 100 km para ir num show. Quando você era do mundo, você andava 300 km para ir num show, sei lá, um show de funk ou de... Né? Eu não vejo problema você sair daqui e andar 1 hora de carro para assistir um show, desde que você está consciente de que você está indo louvar a Deus. A gente sai daqui para ir no shopping. Realmente. Eu ando 200 km, vou lá em BH para ir no shopping. Eu não vejo problema de ir num show de um cara desse, desde que você tenha consciência de que é para a glória de Deus. O centro é isso, é a glória de Deus, é glorificar a Cristo. Vamos para a próxima? Deixa eu só confirmar aqui. O pessoal está pedindo para estar repetindo a pergunta premiada. O pessoal ainda está com dúvida aí. O que a gente está pedindo aqui na pergunta premiada é a referência bíblica da ordem de se evangelizar. A gente não está... O pessoal está confundindo aí aonde está a palavra evangelizar, mas na verdade o que a gente está perguntando é aonde a referência bíblica da ordem de se evangelizar. Ok? Ainda tem alguns minutos ainda para responder e o pessoal manda no WhatsApp aí que a gente está aguardando. O pessoal do Facebook também está acompanhando a gente. Estamos ao vivo no Facebook com a mensagem aqui e aguardamos aí a interação de todo mundo aí conosco aí. Oi, Edu, é bom falar o número também, repetir o número, né? No 998277137, o nosso número aí do WhatsApp, para o pessoal poder interagir aí com a gente. E você que está chegando aí agora, né? Que ligou agora,
A pergunta premiada, como o Eduardo acabou de dizer, qual é a referência bíblica que a gente consegue ver a ordem de evangelizar. Então, você que já chegou agora, essa foi a explicação do Eduardo para você poder participar aí no número do WhatsApp. Participe aí com a gente, mande sua pergunta, sua dúvida sobre evangelismo. E aí, o Eutinho, que a gente estava falando, então nós já falamos de evangelho, evangelismo, mas uma outra pergunta que surge. Então, por que a gente tem que evangelizar? Isso é uma ordem? Ou isso é vontade da igreja? Por que a gente tem que evangelizar? O primeiro ponto é que é uma ordem, né? Lá em Marcos 16:15, onde o pessoal foi encontrar as referências, está escrito: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quando a gente escuta assim, não matar, não roubar, não cobiçar, é tudo ordem, né? E então, ide. Aí tem gente que pega... É um imperativo. É um imperativo. Aí quando escuta assim, ide e pregar o evangelho, aí tem, é para mim, Senhor. Não, essa é uma ordem. Nós devemos evangelizar porque é uma ordem de Cristo. Mas nós devemos evangelizar, acho que o principal ponto é porque é por amor ao próximo. É por isso que a gente deve evangelizar. Porque Deus amou o mundo. E quem leva essa mensagem ao mundo somos nós. Então, por amor ao próximo. Um dia eu vi uma imagem numa rede social e vou tentar desenhar aqui em palavras. Nessa imagem tinha uma pessoa dando um prato de comida para um mendigo na rua e estava com a legenda assim: eu fiz o bem, eu amo o próximo sem dizer uma só palavra. Estava dando uma referência assim: eu não preciso dar comida, eu não preciso pregar nenhuma mensagem para ajudar o próximo. E isso vai contra o que eu acredito, porque isso não é amar o próximo. Não se você tiver consciência de que essa mensagem livra essa pessoa da condenação eterna, livra essa pessoa do inferno. Então, será que realmente você está amando o próximo quando você simplesmente dá um prato de comida? Quando você simplesmente supre uma necessidade daquele momento? Não, eu não preciso pregar a mensagem para fazer o bem. Não preciso pregar o evangelho para dizer que eu amo o próximo. Eu apenas faço as coisas. Não, a mensagem o centro é a mensagem. Jesus usava os milagres, usava tudo que ele fazia, mas o que ele veio para fazer foi realmente trazer essa mensagem, né? Ele usava essas coisas para juntar multidões. Repara que sempre quando Jesus curava alguém, sempre quando ele fazia um milagre, sempre tinha a mensagem pregada junto com essa boa ação, vamos dizer assim, com esse milagre. Então, a gente deve evangelizar porque a gente deve amar o próximo. Mas como assim? É uma ordem? Amar o próximo é uma ordem? É porque a gente é pecador e às vezes é difícil amar o próximo. Tem hora que a gente ama, tenta amar porque Jesus mandou, porque a gente é pecador, a gente não consegue. O próximo não é só quem está na igreja. O próximo, a pessoa que entrou na sua casa e roubou seus bens é o próximo. E você tem que aprender a amar um cara desse. É muito difícil de fazer isso, mas a gente deve amar. Prendeu, você teve a oportunidade de estar cara a cara com essa pessoa, se você puder pregar o evangelho para ela, isso é demonstrar amor. Esse tempo atrás eu vi uma reportagem de uma mãe que estava pregando pro cara que matou o filho dela. Assim, eu achei bem forte o clima, sabe? O pessoal, o repórter perguntou a ela: o que você sente por ele?
Ela falou, amor. Amor em Cristo. Falou com em Cristo. Eu vi uma semelhante a isso também, naquela época que o Estado Islâmico estava matando o cristão aí a dar com pau, e aquele momento chocante que eles degolaram com um frango aqueles cristãos, né? Aí perguntaram para a mãe de um deles, né? E muitos esperariam que ela fosse responder com ódio, né? E ela não aí perguntaram se ela sentia ódio, né? Ela falou que de forma alguma, e que na realidade eles fizeram um favor aos filhos, acho que foram, não sei se foi um ou se foi dois que foram mortos, né? E ela disse que eles fizeram um favor, porque o que eles fizeram foi permitir que, por causa de Jesus, eles não negaram o nome de Jesus, o que eles fizeram foi que eles puderam entrar no reino de Deus e estarem com Jesus, os dois filhos. Então, quer dizer, a gente espera que a gente vá, né, de uma reação de ódio, a gente espera ódio, a querendo justiça, tudo. Claro, a pessoa quer justiça, mas em nenhum momento ela demonstrou ódio. E nisso que você falou, amor, né, eu pego assim, eu entendo também que eu acho que o dar o prato de comida é aquilo que Jesus disse, né? Tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, né? Mas o prato de comida não isenta a pessoa de anunciar o Senhor Jesus, né? Que é o próprio Evangelho, a própria encarnação do Evangelho. Então, eu acho que dar o prato de comida ele é uma consequência do Evangelho que já entrou na vida da pessoa, do Senhor Jesus que já entrou e transformou essa pessoa, né? Então, porque o amor, né, o amor na Bíblia, a Bíblia não ensina o sentimento, não é aquilo, o meu coração queimando, fervendo, não. A Bíblia ensina o amor como atitude, ação. Tanto que Jesus disse, quem é teu próximo? Aí a parábola, quem é teu próximo? O fariseu pergunta lá, quem é meu próximo? Aí tem toda aquela história, né? Jesus, no final que Jesus vá e faça. Jesus não diz, vai e sinta a mesma coisa, né? Vai e faça a mesma coisa. Sempre Jesus está falando fazer, faça isso, faça aquilo. Né? Só que a gente está com os ouvintes aqui, a gente está aqui com a Rosimar, ela é mãe do Rick. Um abraço para a Rosimar, para o Rick, que também não está aqui com a gente, está fazendo falta. Está fazendo falta aí. Ela até é um dos tópicos nossos aqui, né? Ela mandou uma pergunta aqui. A gente até respondeu, a gente falou sobre isso, como evangelizar. Será que você pode só mandar um abraço para ela aí e falar com ela? Só repetir aqui para nós aqui, como evangelizar. E ela pôs um segundo tópico que ela vai ouvir daqui a pouco. Existe um momento certo para evangelizar? Um abraço, boa tarde, né? Rosimar. Rosimar, como evangelizar? A gente falou aqui a respeito sobre o que é o evangelho, né? A primeira coisa que você tem que ter em mente para você evangelizar é você ter essa mensagem do evangelho fixada. Vai ouvindo o programa, a gente vai chegar. O próximo ponto é qual a mensagem. Né? Nesse qual a mensagem eu também vou falar sobre se tem uma hora certa, se tem um momento certo, se a gente tem que preparar alguém, se tem que criar uma intimidade para estar fazendo isso, se é melhor ou se é pior. Ô, Eutinho, segura aí. Vamos só dar um minutinho para a gente tomar uma água aqui. Sim. E segura esse gancho aí pro pessoal aí, porque vai entrar aí no tema, aí, como você estava falando aí. Vão entrar aí nos próximos 2 temas, vai estar engajado aí. Segura aí, dá uma segurada no gancho para a gente tomar uma água e a gente volta aí. Vamos pôr uma música enquanto isso, o pessoal ir esperando a pergunta, e daqui a pouco a gente volta então. Mas da glória desceu e seu sangue verteu
para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Falar dessa graça sem par que do céu trouxe-nos Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus ao sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Estamos de volta então aqui com o nosso convidado Wiltinho, e hoje o tema principal, quer dizer, o tema da tarde El Shaddai é evangelismo. E antes da gente fazer um break aqui com a música com o André Valadão, né? Foi na cruz, você acabou de ouvir, e que é a mensagem do evangelho, né? Então tem muito, a música foi bastante pertinente. Mas aí, Edu, repete aí para nós a pergunta da Rosimar, e até para já dar o gancho para o Wiltinho, porque isso daí a gente ia até perguntar para o Wiltinho, né? Qual a mensagem, que mensagem nós devemos pregar e para quem devemos pregar, que a pergunta dela foi bastante pertinente e está bastante relacionado com esses dois pontos que o Wiltinho vai abordar aqui para a gente. Né? Na verdade, ela perguntou, né? Como evangelizar e se existe um momento certo
para evangelizar? A questão de como evangelizar tem tudo a ver com a mensagem a ser pregada. A gente vê, por exemplo, as pessoas pregando essa mensagem de Jesus te ama. Mas a mensagem de Jesus te ama em si não é o Evangelho. Jesus te ama? Ama. Claro que ama. Mas pensa comigo. Eu gosto muito de usar o exemplo seguinte. Suponhamos que a gente está num avião. E eu sou o copiloto e eu recebi a informação que o avião vai cair. Aí eu cheguei pro você está no avião comigo, eu cheguei para você e disse assim, falou, Will, eu tô com esse colete, com esse paraquedas, e eu queria que você usasse ele, isso sem te falar que o avião vai cair. E eu vou usar todo um argumento, não usa ele porque esse colete aqui vai ficar bacana, você vai ficar mais confortável, você vai ficar mais bonito, esse colete vai te deixar diferente. Usa esse colete, talvez na hora você pode até usar. Esse paraquedas. Talvez na hora você vai até usar. Só que você vai perceber com o passar do tempo que isso começou a causar um pouco de desconforto. Você não faz mais, você não fica mais na posição que você queria ficar. Você começa a perceber que isso está te incomodando um pouco. O que você faz? Você vai tirar. Por quê? Porque você não sabe que esse avião vai cair. Mas se eu chegar para você e falar assim, Will, esse avião vai cair. E eu tenho esse paraquedas. Você quer usar? O que você vai fazer? Você vai colocar ele e não vai tirar por nada. Me agarro a ele até o último minuto. Então, pregar Jesus te ama é simplesmente você querer entregar o paraquedas sem contar que o avião está caindo. Vai chegar um ponto que... Porque quando você se converte, a primeira coisa que acontece é as pessoas que você fazia parte, o grupo social do qual você fazia parte, começam a te rejeitar e falar que você está muito esquisito. Começa a dizer que você é antissocial, que você não bebe mais, que você não vai numa festa mais. Então, essa é a hora que o paraquedas começa a te incomodar. Que não é do jeito que você pensava que era. Que a sua postura agora, a partir de agora, tem que ser outra. Lembrando que não é isso que te salva. Não porque você vai ser salvo por causa, mas porque agora você traz na testa a marca de Cristo. Então você tem que passar para as pessoas essa postura. Então você começa a perceber que isso começou a te incomodar e você vai simplesmente abandonar o Evangelho. Porque você só pregou Jesus te ama. Quem pregou para você só pregou isso. Não, Jesus te ama. Jesus vai resolver todos os seus problemas. Vem o Evangelho, vem a teologia da prosperidade. Não, e a sua vida vai melhorar, você vai ficar bem de vida. Porque agora, querido Jesus, Deus tem uma promessa. Você é filho do dono da prata e do ouro. Então, você vai ficar rico. Você vai ser bem sucedido. E a gente sabe que isso não é verdade. O crente tem hora que o crente passa por muito mais sofrimento do que o descrente. Passa por muito mais luta, porque as lutas são provações, é Deus ensinando. E a gente tem consciência disso. Então as lutas vão vir. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E a gente passa por aflições. Então quando você prega assim, Jesus te ama, você não está pregando o Evangelho. Jesus te ama não é a mensagem do Evangelho. Porém, Jesus te ama está dentro da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho tem que iniciar com lei. Tem que iniciar mostrando para a pessoa a necessidade que ela tem de Cristo. Porque todos nós somos pecadores. Então nós devemos entender que, por causa do nosso pecado, nós seremos condenados. Que a justa ira de Deus cairá sobre todo aquele que não confessar a fé em Cristo. Então, quando você diz apenas Jesus te ama, você está omitindo parte do Evangelho. Dizendo meias verdades, né? Você não está dizendo a verdade inteira. Por exemplo, qual que é o ministério do Espírito Santo?
O Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso? Então, quando você não prega pecado, justiça e juízo, você está indo contra o Espírito Santo. Você não está sendo cheio do Espírito Santo quando você diz só Jesus te ama e sai fora. Lutinho, mas hoje é muito difícil porque você vai constrangir as pessoas. Sim, o Evangelho faz isso. O Evangelho vem para bater de frente. O Evangelho vem de confronto com o ego. O Evangelho vem para mostrar para você que você não vale nada. Que você é pecador, que você carece da obra de Cristo. E a mensagem deve conter pecado, justiça e juízo. E uma palavra que sumiu do evangelismo hoje é arrependimento. Você não ouve mais essa palavra. Você tem que se arrepender. Por quê? Porque tem isso. Mas as pessoas vão... mas quando eu disser isso para as pessoas, elas vão me atacar. Tá, mas Jesus não falou assim, eis que te envio como cordeiro para o meio de outros cordeiros. Não, eis que te envio como cordeiro para o meio de lobos. Pregar o Evangelho não é uma tarefa simples, não é uma tarefa assim, que todo mundo vai abrir os braços e não vem cá e prega que eu estou te ouvindo. Não, pregar o Evangelho é para ir de confronto com as pessoas. O Evangelho faz isso. Se o Evangelho nunca te deixou constrangido, você ainda não se converteu. Porque a primeira coisa para se converter é se arrepender. E se arrepender é se constranger por coisas que você fez, que vão contra a santidade de Deus. Então, a mensagem do Evangelho começa com lei. E eu sempre digo que 80% da mensagem para ser pregada tem que ser lei. E só nesse ponto que você está falando, eu queria só fazer uma colocação, porque quando você fala que tem muitas igrejas que fazem uma plástica do Evangelho. Sim. Eles querem apresentar só o lado bom do Evangelho. E isso você falou assim, quando constranger, porque se não constrangeu, porque se você não enxergar que você é miserável, pobre, pecador, necessitado da misericórdia de Deus, e que se Deus não fizer nada, você já está, não é que você vai ser condenado, você já está condenado ao inferno. Se você não ter essa visão, você não pregou o Evangelho. Sim. Né? Então, e pra gente ter uma noção, por isso a gente tem os 4 evangelhos, porque a gente tem que ter, claro que a gente vai ler, a gente procura sempre ler na sequência, não que ele seja cronológico, mas a gente tem que ter uma visão dos evangelhos, o que os evangelistas nos ensinaram como um todo, porque eu conheci uma igreja que ela pegava, por exemplo, o que Mateus falava, ir de fazer discípulos, beleza. Uhum. Só que se você for enxergar em Marcos, ele vai dizer e pregar o Evangelho. Então você tem fazer discípulos e pregar o Evangelho. Sim. Então por isso que você vai ter essa informação. Eles não estão isolados. Mateus só quis dizer isso, não. Qual é a mensagem de Jesus como um todo? Fazer discípulo e pregar o Evangelho. Aí, só que as pessoas, essa igreja ela usava muito o que a gente tem às quarta-feiras, que são os pequenos grupos multiplicadores, mas era mais assim para chamar como assim, olha que legal que é. Então eles só usavam assim, ir de fazer discípulos. Era um mote deles, ir de fazer discípulos. E tanto que você era repreendido se você usasse Bíblia. Era proibido usar a Bíblia, não era um motivo de... Era até zombaria de se usasse Bíblia. E qual que era o legal? Era fazer um clubinho social. E aí o que acontecia? Então você via pessoas que foram batizadas, que sem um mínimo de conceitos de que Jesus vai voltar. Quando você falava isso, Jesus vai... mas gente batizada perguntava, mas Jesus vai voltar? Eu não estou sabendo disso não. Eu não estou brincando, diante de Deus eu estou falando a verdade. E o que acontecia também? Era mais assim para um então você não podia, isso que você falou de constranger, você não podia constranger com medo que a pessoa fosse... Olha, se você constrange e é o Espírito Santo que está constrangendo, com certeza essa pessoa vai voltar. Sim. Porque a obra, Jesus disse, eu não tenho que convencer. Jesus diz que quem vai convencer é o Espírito Santo. Então se eu faço isso, se eu simplesmente tenho que pregar o Evangelho, o trabalho é de Deus, eu não tenho, a minha obrigação, eu sou escravo,
O escravo cumpre ordem por amor ao seu dono. Então o que ele vai fazer? Aí você não tinha os mínimos. Aí o que acontecia? Você tinha um evangelho maquiado. Maquiado, exatamente. É um evangelho maquiado que você via que não tinha. Então você via pessoas que continuando na idolatria, pessoas com comportamentos antibíblicos, mas você não podia constranger a pessoa, porque senão essa pessoa ia embora do clube do Bolinha e da Luluzinha. Acho que a pregação do evangelho tem que ser 80% lei e 20% graça. A gente tem uma mensagem que a gente prega ela em mais ou menos 10 minutos. 7 a 8 minutos eu primeiro falo sobre lei. Mas aí é legalismo? Não. Depois eu vou explicar essa parte. Primeiro eu tento mostrar para a pessoa que ela é pecadora, porque as pessoas têm a consciência de que vão para o céu porque são boas pessoas. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer se comparar com outras pessoas. Se eu me comparar, por exemplo, com um assaltante de banco, eu sou uma boa pessoa. Eu não assalto banco. Se eu for comparar o Eduardo ou o Will com o estuprador, são boas pessoas, não são estupradores. Mas e se eu for comparar eu, Eduardo e o Will com a lei de Deus? Porque Deus, quando no dia do julgamento, ele não vai me comparar com outras pessoas. Ele vai me julgar pela lei. Você fez isso, você infringiu essa. Então eu tenho que mostrar para a pessoa, com exemplos simples, de que ela é pecadora. Eu uso aquela parte que eu falei, você já roubou? Não, você tem um CD pirata? Um CD pirata eu tenho. Você sabia que isso é roubar o direito autoral de alguém? Você tem Sky Gato? Tem. Você ia roubar o sinal? Já furou fila no banco? Alguém te deu uma senha, você chegou lá? Você sabe que você roubou o lugar de alguém? Você passou na frente de mulher, de idoso, você chegou depois e você está saindo primeiro. Você já cometeu... No dia a dia acaba que você faz isso. Você já cometeu adultério? Não, mas Jesus disse que quando você olha no seu coração, você sente... Porque que homem que nunca olhou para uma mulher e não desejou? Você já invejou alguém? Não, eu nunca quis nada que é dos outros. Não, mas inveja não é querer as coisas que é dos outros. Isso é cobiça. Inveja é sentir tristeza pela alegria do outro. Isso é inveja. E quem nunca? Às vezes, sei lá, um vizinho seu aí chegou com um carrão. Talvez o cara trabalha até menos que você na sua cabeça. Você tem isso, que trabalha menos que você e tem mais. Né? E o cara tá todo alegre com o carro, ou um amiguinho seu aí da escola chegou com um iPhone XR, tá todo alegre e assim, que beleza, você não consegue sentir aquela alegria que você deveria sentir, né? Isso é inveja. E a gente cai em muitos pecados. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não, isso aí eu faço. Mas você consegue amar o seu próximo como você ama você mesmo? O próximo dificulta muito, né, Yutinho? Dificulta. Mas você tem que amar. E a Bíblia diz que se você não consegue amar o seu próximo que você vê, como é que você vai amar o Deus que você não vê? Você ama o seu Deus acima de todas as coisas? Amo. Mas você fica mais tempo no WhatsApp ou lendo a Bíblia? Porque Jesus disse... Mas quando foi que nós fizemos para aqueles que iam para a direita, né, ir de entrar no gozo do reino que está preparado desde a fundação do mundo, quando Jesus disse isso, né? E as pessoas, mas quando que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram aos menores dessas pessoas, foi a mim que fizeram. Ou seja, Jesus, Deus, escolheu ser amado do próximo. Então, dando uma sequência, depois que eu explico sobre a lei, que eu vejo que a pessoa entendeu que não, eu sou pecador. Se eu chegar diante de Deus agora, do jeito que você está falando aí, com as coisas, com a lei que você está expondo para mim, aí eu vou ser condenado. Só que aí parte para o segundo ponto. O Evangelho é perfeito. O Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça. Aí eu entro com a justiça. Aí a pessoa fala assim, não, Milton, mas Deus é bom. Deus não vai me condenar. Deus é amor. Sim, Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é justo. Então eu começo a explicar sobre a justiça de Deus. Se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é justo, logo se Ele inocenta o culpado, Ele está sendo corrupto. Porque, por exemplo, suponha que... um jeitinho brasileiro. Suponho que eu matei, misericórdia, mas suponha que eu matei seu filho. Aí eu cheguei diante do juiz
Ó, você é condenado porque você matou uma pessoa, você é assassino. Eu virar pro juiz, mas... Nossa, eu fiz um tanto de coisa boa, senhor. Depois que eu matei, eu arrependi, eu fiz um tanto de coisa boa, eu ajudei o pobre, eu fui na SOS, eu vendi meu carro e dei o dinheiro tudo para quem é necessitado. Você tem que me liberar, cara. O juiz tem que me liberar, Will? Porque eu sou uma pessoa boa, porque talvez o sentimento dele, ele viu em mim que eu sou uma pessoa boa e ele ficou com dó e... É justo ele me liberar? Nunca, é injusto, eu matei alguém. Se o juiz daqui vai cumprir a justiça, se o juiz que é falho, se o juiz homem que é falho vai cumprir a justiça, quem dirá Deus, que é o justo juiz e que não terá o culpado por inocente, e que em Deus, a Bíblia diz que em Deus não há corrupção. Se Deus não condenar o culpado, ele está sendo corrupto. Então eu não posso confiar num Deus corrupto. Deus vai condenar. Mas Deus criou a solução para nós, que é onde eu entro com a graça. É a hora de entrar com a graça. É a hora que você fez a pessoa entender que Deus é amor, Deus é bondoso, mas Deus é justo e há de cumprir a justiça, tanto que cumpriu a própria justiça no Filho, porque Cristo não foi morto por mão de homens, foi a forma com que ele morreu, mas aquilo ali foi para se cumprir a justiça de Deus, para saciar a ira de Deus sobre o homem. Mas a condição agora é o quê? Todo que crê. É onde eu entro com a graça. O simples fato de você ter a oportunidade de ouvir o Evangelho é a graça de Deus sobre a sua vida. Mas é a graça comum até o ponto que você ouviu. O ponto que você ouviu e se converteu, se arrependeu, já é a graça especial, é a graça salvífica. Mas a mensagem é essa. Você tem que pregar a lei, mas você não deve pregar um legalismo. Você tem que pregar a lei para fazer a pessoa entender que ela é pecadora. Qual que é a diferença entre pregar a lei e pregar um legalismo? Geralmente os novos convertidos entram para a igreja, tem muito velho convertido também, mas entra e vira um legalista. E começa, você não pode vestir essa ou essa roupa, você não pode ouvir isso ou aquilo, você não pode frequentar este ou aquele lugar, você não pode pintar o cabelo dessa ou daquela cor, você não pode usar brinco, você não pode isso, você não pode... Como se isso fosse condição para ser salvo. E isso não é condição para ser salvo. Isso são condutas de alguém que já é salvo. Mas as pessoas pregam isso como se isso fosse condicional para a salvação. Um dia a gente estava no seminário e... Ah, não, mas não pode pintar o cabelo de verde. E a pessoa que... Por exemplo, mas aí você pega... Dentro da igreja tem gente que pintou o cabelo de louro. Eu não vejo diferença. Se o ato de pintar... Talvez tenha alguém que gosta mais de verde do que de louro. Mas ninguém vai ser salvo ou condenado porque pintou o cabelo dessa ou daquela cor. Mas muito crente cai no legalismo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. É claro que a gente tem que ter uma conduta. A lei nos serve de aio, a lei nos serve de condutor, a lei nos serve de... Qual que é a palavra, Will? A lei nos serve de condução, né? A gente deve viver na lei, de condutor. Isso, a gente tem que ter prazer na lei. Porque a lei é a justiça de Deus, é o que nos leva à santidade. Mas não é cumprindo a lei que vamos ser salvos, que a gente não consegue cumprir. Cristo cumpriu, Cristo conseguiu cumprir. Por isso ele é o segundo Adão. Não é? Cristo não é o segundo Adão? Porque o pacto das obras é só até Gênesis 3. Adão, sim, seria salvo por cumprir com os mandamentos, mas ele não conseguiu. Dali já começou o pacto da graça. Que você é salvo pelo que o Messias há de fazer. Aquele que virá, pisará na cabeça da serpente. Então nós somos salvos pela graça. Mas o pacto de obras não foi cancelado. Nós somos salvos pelas obras? Sim, mas pelas obras de Cristo. Cristo cumpriu com a lei. Mas a mensagem do Evangelho, a mensagem que devemos pregar, deve conter a lei, a justiça, o juízo e a graça. Aí ela fez a pergunta.
Existe um momento certo de pregar o evangelho? Não. Paulo diz, pregai a tempo e fora de tempo. Tem gente que fala assim, não, eu vou preparar essa pessoa primeiro. Até o Eduardo, no intervalo aqui, falou comigo que tem uma certa dificuldade com algumas pessoas. Mas será que a gente tem que preparar o terreno primeiro? Eu falo que tem hora que é pior. Você criar uma intimidade primeiro. Aí eu tenho essa pessoa aqui, primeiro eu vou criar uma intimidade e às vezes é pior. Eu tenho muito mais facilidade de pregar o evangelho para quem eu não conheço do que de pregar para quem eu conheço. Eu tenho mais liberdade. Tenho mais liberdade de falar. Eu prefiro chegar e papum. Surgiu a oportunidade, eu já vou e prego. Geralmente, assunto de religião sempre surge na mesa. Tem um ditado aí popular que fala, né? Santo de casa não faz milagre. E aqui a próxima pergunta seria para quem que a gente deve pregar, né, Will? Mas deixa eu só... O Jailton tá fazendo a pergunta aqui para nós aqui, o ouvinte fiel nosso lá também, o Jailton e a Patrícia, abraço para vocês aí. É o líder, né, do evangelismo. Um abração aí, o Jailton. Aí, já deixando a porta aberta aí, para continuar o assunto, né, Will? Sim. E só pegando aqui ainda na mensagem, pra gente rapidinho, pra gente não quero pontuar outra coisa também. Não fugir, eu queria entender como que a gente vai, então, porque o evangelho o evangelho tem que, a mensagem tem que ser pregada para que o Espírito Santo trabalhe e a pessoa se enxergue como pecadora, como imerecedora, como pobre e necessitada da graça de Deus para se salvar. Mas como então eu conciliar entre a graça, a beleza da graça, a beleza da pessoa de Jesus, essa regeneração, essa felicidade, essa alegria de quem eu conheci, uma pessoa que é meu Senhor, daquele evangelho do terrorismo. Você tem que entender, senão você vai para o inferno. Não sei se eu fui claro, né? Eu digo assim, aquele evangelho do terrorismo, né? A pessoa aceita pelo medo e não pela beleza da pessoa de Jesus, né? Tem um pessoal que eu ouço que chama isso de teologia do cagaço. Você põe medo, né, nas pessoas para elas virem para o evangelho. Eu acho que o primeiro impacto é esse. Eu não venho para o evangelho a início por amor a Cristo. Vamos usar o exemplo do pastor com a namorada. Você conheceu sua namorada, você conheceu uma pessoa, você começou a sair com ela. Você não ama ela ainda, ama? Não. Você sente uma atração, né? Às vezes uma atração sexual, atração. Você sente essa atração, mas você não ama ainda. Quando você começa a amar? Quando você começa a conhecer. Então o amor vem com esse conhecimento, com conhecer mais a fundo. Quando a gente prega essa questão da lei, é claro que as pessoas começam a ter esse medo de ir para o inferno. Mas isso deve se transformar em amor. É claro que a gente não prega assim, vem porque senão você vai para o inferno. Não, eu exponho a condição que a pessoa está e o que pode acontecer se ela ficar nessa condição. E prego a graça, e prego a solução para esse problema. Mas a verdade é que eu não devo seguir a Cristo com medo de ir para o inferno. Mas também eu não devo seguir a Cristo com vontade de ir para o céu. Eu devo seguir a Cristo porque eu amo a Cristo. É aquilo que eu falo sempre assim, eu sou pai, né? E eu jamais gostaria que meu filho me amasse pelas coisas que eu posso dar a ele. Sim. Eu acho que aí eu compartilho que eu falo assim, Deus não quer que você ame a ele pela graça que ele possa te oferecer. Deus quer ser amado pelo que ele é. Sim. Né? A grande questão é, você continuaria na igreja, você continuaria crente, você continuaria perseverando se Deus dissesse, eu não te dou mais nada, a minha graça te basta? E você estaria numa situação em que você está numa dificuldade tremenda. A grande pergunta é, como você responderia a isso? Você continuaria crente, fervoroso, paciente,
e perseverante, ou você desanimaria na caminhada? Claro que Deus é misericordioso, eu estou falando assim, eu estou falando só para a gente poder extrapolar, né? Então, na verdade, na Bíblia, ele fala para Paulo, né? Se eu não estou me enganado, que Paulo pede para ser curado do espinho na carne, e fala, minha graça te basta. A gente comentou aqui a respeito dos cristãos que estavam sendo, né, degolados, né? A pergunta é essa: você continuaria sendo cristão? Aqueles que viram, porque muitas pessoas assistiram o degolamento, aqueles que viram, continuaram cristãos, sentiram mais ânimo para continuar sendo cristão? Pode falar. Pode responder sim, depois eu quero só a pergunta do outro Jair. ponto, é até uma frase do Sproul, uma frase muito famosa, o Duarte citou ela aqui: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Isso aqui ele está falando sobre o viver o evangelho, porque outra forma de se pregar o evangelho, vamos dizer assim, é você viver o evangelho. Como assim? As pessoas vão ver a mudança na sua vida e isso vai chamar a atenção. Só que eu não sei qual é o contexto que ele está usando isso, em certo ponto eu chego a discordar. Não tem como você pregar o evangelho sem usar palavras. Porque mudança de atitude... Mas a mudança de atitude sua não vai ver, tipo assim, não vai dizer Sim. que você está em Cristo? Não. Mudança de atitude toda religião traz. O budismo traz mudança de atitude. Mas aí que está o grande problema. Eu entendo que ele é como uma... Porque você está pregando o evangelho. Se as pessoas que te vê pregando o evangelho não vê que você é uma pessoa diferente, qual é a credibilidade que você transmite? Porque é a mesma pergunta que é aquilo que Gandhi falou para os ingleses quando eles estavam fazendo aquelas abominações na Índia. Aí foi perguntado: você não acredita em Jesus? Aí o Gandhi respondeu: em Jesus eu acredito, eu não acredito em você. Sim. Você pega outro ponto na questão de pregar sem palavras. É lógico que você é discípulo de Cristo, né? E um discípulo é imitador, diferente de quem é devoto. Repara que quem é devoto de um santo ou devoto de alguma coisa, essa pessoa é apenas devota, ela não quer imitar. O discípulo é imitador. Você deve viver o evangelho. Porém, quando essa pessoa que viu a sua mudança te perguntar o porquê, aí vem a mensagem. Aí você tem que ter a mensagem em mente. Sim, eu acho que uma das formas melhores de se pregar o evangelho é viver o evangelho, realmente. As pessoas vão ver a mudança e vão te perguntar o porquê dessa mudança. Aí você tem que ter a mensagem. Porque assim, se você falar assim, não é porque eu estou indo na igreja. Você não pregou o evangelho. Aí você pregou a igreja. Você pregou a igreja. Sim. Não, porque meu pastor é bom demais. Você pregou o pastor. Isso não é pregar o evangelho. Viver o evangelho, sim, mas você tem que ter a mensagem em mente. A mensagem do evangelho todo crente deve ter em mente. Isso nenhum crente deve estar isento. Se você não tem, se você não sabe, se você ainda não conhece a mensagem do evangelho, tem alguma coisa errada. Você deve ter essa mensagem em mente. Sobre para quem devemos pregar, que era o outro ponto, a gente até comentou. Para todo mundo. Ninguém está isento. Disse a todas as criaturas. Né? Quando você citou no início, por exemplo, até em bairros que existem pessoas necessitadas que estão carentes de ouvir o evangelho. Mas o Jailton está até aí e está ouvindo. Um dia a gente foi para a praia, ele vai lembrar, e tinha uma família. Sabe quando você olha assim, a família bonita? Tinha uma família bonita sentada num banco. E a gente chegou, eu fui lá para conversar, para pregar, e eles não quiseram ouvir. Não, a gente não quer ouvir. A gente se afastou e a gente andou mais pro fundo e tinha 2 usuários de droga. Lá no final, no escuro. A gente foi lá nos caras. E a gente pediu, a gente pode falar um pouco de Deus, tal, você tem um tempinho para ouvir a palavra. Aí os caras, opa, senta aqui. Eles apagaram o cigarro de maconha, senta aqui. A gente sentou com eles, pregou o evangelho, conversou. E depois eu fui refletir sobre isso. Quem precisa mais? Não é igual. Não tem quem precisa mais ou menos.
A condição do usuário de droga e da família bonita diante de Deus é a mesma. Todo mundo é pecador. O pecado dele é usar droga. Talvez o pecado do outro, que não quis vir, seja outro vício, seja pornografia. Que ninguém está vendo, só ele. Mas, como diz a frase, Deus está vendo. Então, não tem essa de para quem. Talvez esse cara dessa família bonitinha esteja muito mais distante do que esse que já está percebendo que está perdido. E acho que a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente estava falando que nós temos o ministério do evangelismo. Mas isso não exime, como você bem disse, que cada cristão individual tem que pregar o evangelho, tem que dar o seu testemunho, tem que ser, como a gente acabou de falar aqui, tem que ter a sua credibilidade, né, como cristão, a pessoa chegar, refletir o Senhor Jesus, né, porque se eu não refletir o Senhor Jesus, aí a grande pergunta, será que eu me converti realmente? Será que o Espírito Santo está agindo em mim? Né? O que está errado em mim? Mas a questão é, uma vez que, aí a questão é, Deus, eu tenho que estar atento a todo momento, que situações que Deus vai me colocar e vai me usar para que eu pregue o Evangelho. Às vezes eu não vou buscar a pessoa, às vezes a pessoa vai vir em mim, porque Deus mandou essa pessoa vir em mim. E aí então eu tenho que estar preparado para falar de Jesus. Sim. Quando eu falo falar de Jesus, eu quero dizer porque Jesus é a mensagem, Jesus é o centro. É o centro, né? Então, quando eu falo de Jesus, não é falar Jesus, não. O que eu estou querendo dizer, falar de Jesus é falar tudo que Jesus proporciona. É a mensagem. A mensagem do Evangelho, né? Sim. Aproveitando o gancho que você disse aqui da família lá que não quis ouvir, né? O Jair mandou uma pergunta aqui. Por que as pessoas têm tanto receio de sair para evangelizar? Será que é comodismo, é zona de conforto, medo de não ter chegada nas pessoas? Eu acho que primeiro parte, uma porcentagem grande, de zona de conforto. Os crentes hoje estão cheirando igreja. Estão com cheiro de igreja. Porque eles se sentem confortáveis ali, naquele grupo, onde as pessoas têm as mesmas ideias, onde ninguém vai de confronto. Então muita gente não evangeliza porque não quer ser confrontado, não quer ser questionado, tem medo de ouvir uma pergunta que não sabe responder. Mas tem muita gente que não evangeliza, que acha difícil, porque não tem uma mensagem. Você não precisa de pregar uma mensagem diferente toda vez que você for evangelizar. Não, a mensagem pode ser a mesma. O Jair está ouvindo, a gente prega uma mensagem só. É claro que surge uma pergunta ou outra que faz sair daquela mensagem, mas a gente sempre tenta voltar. A gente sempre volta para essa mensagem, para a mensagem do Evangelho. Mas você está indo no hospital, você podia levar uma mensagem de conforto. Não, a gente faz uma oração, mas a mensagem que tem que ser pregada é a mensagem do Evangelho, porque é a mensagem que salva. As outras mensagens a pessoa vai ouvir quando vier para a igreja. O pastor lá na igreja não prega só a mensagem do Evangelho, quinta, domingo. Não. Cada dia ele prega uma mensagem diferente. É onde a gente falou do discipulado, aí vem escola bíblica, vem pré-batismo, pós-batismo, pequeno grupo. Mas a mensagem que deve ser pregada é sempre essa. E não é difícil pregar o Evangelho. Quando eu comecei, os meninos me convidou, eu tinha um tanto de como é que eu vou falar? Bloco separado. Só que eu não sabia juntar. A primeira vez que eu tive a oportunidade de falar com alguém, eu travei no meio do caminho, porque eu não sabia concluir. Eu comecei, mas eu não sabia chegar no final. Eu tinha somente os blocos separados de mensagem. Aí eu fiquei curioso, falei, não, tem que aprender, eu tenho que criar uma linha de mensagem que eu consiga sair daqui e chegar onde eu quero. E eu busquei, eu aprendi, consegui repassar isso para o ministério. Na época eu era o líder do ministério, a gente foi e fez o curso. A gente dá o curso,
né? Não sei se o Jair está fazendo ainda, mas a gente dá o curso de evangelismo para que as pessoas possam ter essa linha pronta. Mas é fácil, é 10 minutos no máximo, com versículos que a gente já conhece e que as pessoas conhecem. Mas deixa eu só fazer uma pergunta. Aí a questão é a seguinte: a gente vê também, porque nós vamos ter vários tipos de evangelismo, né? Nós vamos ter o evangelismo de rua, nós vamos ter esse evangelismo que é a obrigação pessoal, que é da pessoa, e ele não vai exigir uma eloquência, né? Você tem, como você acabou de falar, um raciocínio lógico, para você ter um raciocínio de início, meio e fim, porque senão a pessoa que está recebendo a mensagem é a mesma coisa que o pastor lá na frente não vai conseguir. Se ele não tiver uma metodologia, ele não consegue passar a mensagem do evangelho. Quanto mais complicado você for, pior. Exato. Quanto mais simples, quanto mais versículo conhecido você usar, melhor. Mas você não. Aí o que eu quero, nesse ponto que eu quero dizer é o seguinte: porque o evangelismo pessoal, que é aquele que você tem na convivência, e o Espírito Santo ilumina, você vê uma oportunidade de pregar o evangelho, ele não vai precisar ser tão formal quanto o evangelismo de rua. Não aí precisa. Você e o Jailton que está nos ouvindo, vocês não concordam que esse evangelismo de rua, ele realmente é o dom? Porque, como você disse, às vezes Deus não vai te dar um dom dessa eloquência, dessa fala, desse raciocínio, digamos rápido ou lógico, porque eu entendo que isso já é um dom. Não tirando a responsabilidade, como a gente falou, porque nós temos que evangelizar com práticas, com ações no nosso meio, né? de compartilhar, de falar de Jesus. Mas esse ministério, ele realmente, e aí o que eu quero dizer é o seguinte: Deus sempre vai ter os seus 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Deus vai levantar essas pessoas para cada ministério. Deus vai levantar as pessoas capacitadas para aquilo. E capacitadas para aquilo. Eu não sei, a minha pergunta, até para a gente poder posicionar o pessoal que está nos ouvindo, porque às vezes as pessoas têm essa dúvida. E às vezes entra numa crise, né, não, mas eu não estou nesse, então eu não consigo, eu estou em pecado. Não, porque a gente tem que, o que eu quero pôr assim, tem um momento assim da pessoa, tem aquelas pessoas que realmente estão no comodismo. Sim. Mas a gente tem que entender também em que momento, quais são os tipos de evangelismo e até que ponto o evangelismo é um dom, né, que nem esse a gente está falando do ministério de rua, porque exige uma abordagem, porque você acaba afastando a pessoa do que trazendo para o evangelho, né? Eu gosto muito de ir na prática. É fato que ninguém está isento, mas é o que eu falei, não é que todo mundo tem que ir para a rua. Você não está isento de pregar o evangelho, mas isso não quer dizer que você tem que ir com o ministério para pregar. Mas você tem pessoas, você não precisa ser eloquente, tem pessoas que você conversa todo tempo. Você fala de futebol, você fala de videogame, você fala de política. E isso você consegue falar muito bem com essas pessoas que você convive. Então por que não consegue pregar o evangelho para essas pessoas? Agora, essa questão que você falou de dom, de pessoas que... É complicado porque você está exemplo do Samuel, tesoureiro da igreja. O cara é tímido, muito tímido. Tem gente que não imagina o Samuel pregando. Ele já foi convidado para pregar lá na frente no culto de homens e ele falou que não consegue. Que não consegue ficar lá na frente e pregar. Mas ele participou do evangelismo por muito tempo e pregava. Porque a mensagem é simples. Você não precisa de ser... Quanto mais complicado você for, pior. E tem a questão de... A pessoa fala assim, não, mas eu não sou chamado. Crente tem muito isso, né? Eu não sou chamado. Não, na verdade, você só tem um chamado. Seu chamado é vir para Cristo. O resto é ordem. É claro que tem dons. Não adianta colocar eu para ir para o louvor. Eu não canto. Eu acho que chamado todo crente já foi, né? Já foi. Onde eu me situo, né? O Jair está acompanhando a gente lá, né? Ele falou que poderíamos levar, do jeito que ele escreveu aqui, eu vou ler para vocês aqui. Estou acompanhando a mensagem e realmente nós poderíamos levar a palavra de conforto no hospital, mas não é o verdadeiro evangelho. Temos sim que tratar com pessoas, tratar com pontos de arrependimento e não massagear o ego da pessoa.
Aí ele falou que concorda com você que é um dom, mas temos que dar o primeiro passo. Não, com certeza. Não, o que eu quero dizer não é para justificar para as pessoas usar como uma muleta. Eu não tenho dom. Não, talvez você não tenha esse dom, mas não te exime da obrigação de você falar de Jesus. Eu acho engraçado, tem gente que faz. Só que ele falou aqui, porque assim como o Wilton e outros, para timidez não vencer. Porque senão acaba sendo vencido pela timidez, né? Timóteo era tímido, né? Você vê Paulo citando, ele era jovem e tímido. Essa colocação que ele fez aqui sobre não pregar em hospitais por causa de massagear, eu nunca tinha visto essa forma, assim, nesse pensamento assim. Porque tem gente que pensar, tá indo pro hospital e tá pregando lá a palavra de conforto, né? Tá levando, né? Que Jesus cura. Não, a gente não fica pregando isso lá. A gente prega a mensagem de salvação. E quanto à questão do chamado, não, o chamado é só um, é vir para Cristo. E só para a gente eu fui chamado para isso, só pauta, um outro. Nós estamos aí no ponto quem deve pregar. Sim, então, a gente já está no final da pauta. Quem deve pregar, né? E tem gente que tem crente que pensa assim: não, eu recebi de Deus um chamado para missões. Só que é para mim ser missionário lá no Azerbaijão. Você não evangelizou nem seu vizinho, senhor. Você está querendo ir lá para o país de fora. Não vou, porque a igreja não tem condição de me mandar. Tá, para, senhor. Desculpa. Não tem isso não. A missão sua começa dentro de casa. Porque ser missionário não é sair do seu país, não. Você pode ser missionário na sua rua. Ou seja, aquela desculpa, eu não quero evangelizar. Então eu vou falar que eu fui chamado lá para o Azerbaijão, porque aí eu não vou mesmo. E é claro que tem gente que realmente não consegue. Tem um exemplo, o irmão Marcelo, que vai no evangelismo. Tem um tempo que eu não vou, estou até em falta com o pessoal. Que ele sai para evangelizar, sair com a gente. Ele nunca falou, mas ele sempre estava junto. Não, vai levar um café? Eu dou conta de servir o café. Eu dou conta de entregar um pão. Mas é aquilo que a gente falou, aonde eu me encaixo? Porque você tem um líder, você tem uma equipe, normalmente você não precisa fazer tudo que todo mundo faz. Não. Mas o que eu vou auxiliar esse pessoal? Eu acho que o importante é você ser membro ativo na igreja. Hoje eu estou como vice-tesoureiro. E eu também ajudo nas aulas do seminário. Eu sou um membro ativo. Eu não consigo participar do Ministério de Casais, do Ministério de Evangelismo, da Tesouraria. Eu não consigo fazer isso tudo. Por isso que a gente tem vários membros, para que outras pessoas possam fazer, igual a gente tem o pessoal do multimídia. Nós fazemos parte de um corpo, por isso nós temos a mão, nós temos o pé, nós temos a perna, a cabeça. Eu estou na tesouraria da igreja. Eu não consigo ajudar vocês lá na multimídia enquanto eu estou na tesouraria. Não tem como, né? Eu não sou dois. Então acho que o importante é você arrumar alguma coisa para você fazer na igreja. Porque a gente precisa de gente, toda a igreja precisa de gente trabalhando. De gente que se doa pela obra de Cristo. Agora, pregar o evangelho é papel de todo crente. Não precisa de ser no ministério de evangelismo, mas tem que fazer parte do seu dia a dia, nas suas ações. Mas quando alguém te perguntar o porquê da mudança, você tem que ter a mensagem em mente. E aproveitando esse gancho aqui do quem deve pregar, e talvez tenha gente nos ouvindo ou que vai ouvir depois, que quando tiver postado aí nas mídias sociais da igreja, né? E a pessoa que estiver ouvindo, e a pessoa está sentindo aquele chamado. Aí o Jailton aí tá nos ouvindo, ele pode mandar mensagem, mas você já tem experiência. O que essa pessoa, por exemplo, ela está na igreja, ou ela é novato, ou já é velho dentro da igreja, e essa pessoa está sentindo chamado e quer fazer isso, né? O que ela tem que fazer? Quem que ela deve procurar? O que ela tem que fazer? No nosso... Pode falar. Pegando aqui, o Jair tinha postado aqui, ele... Tipo, você falou, né? Como que ela deve fazer? Até ele postou aqui, ó. Claro que o Espírito Santo que nos capacitou, mas se eu não aceitar e vencer a timidez, o Espírito Santo não vai nos ajudar. Porque eu tenho que querer vencer a timidez. Sim. Aí, um abraço para todos aí. Esse negócio só um exemplo, esse negócio de timidez é uma coisa que você aprende e, pegando aí o gancho do Jailton,
uma coisa que você exercita, vencer timidez. Por exemplo, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Lá no início, quando eu me converti, que eu comecei na igreja, eu tinha oportunidades ali de subir ali no púlpito. Eu tremia que nem vara verde na ventania, que nem bambu, aqueles bambuzinhos fininhos, eu sentia assim, literalmente eu sentia minha perna chacoalhando. Hoje, é o que eu falo, eu me tornei um cara de pau. Ah, vem orar, vou. Ah, vem aqui em cima, vou. Ah, que nem o Eduardo me falou assim, você fala lá na frente? Fala. Assim, na hora que eu pego o microfone, eu já nem... Eu não consigo, não. Eu já nem mais... Eu tremo e não sai nada, claro que a voz engasga. É claro que você tem você fica meio tenso para você não falar besteira, né? Mas aqui é um exercício que a gente vai, como o Jailton falou, de você querer. Esse querer é um exercício contínuo. Você tem que estar dando a cara a tapa para você já ficar calejado. Agora, no caso da nossa igreja, quem tem vontade de evangelizar, quem acha quem sentiu, né? Mas quem acha que consegue, você também que acha que não consegue, que tem dificuldade, você que quer aprender essa mensagem, procura o Jailton, que é o líder do ministério. A gente tem o curso, é rapidinho, é 2 horas só o curso. A gente passa essa linha completinha para você começar uma mensagem com 10 minutos você terminar. E prega o evangelho, a tempo e fora de tempo. Essa é a melhor mensagem. É a melhor mensagem pelo menos que eu já recebi, eu acredito que os irmãos estão aqui comigo também. É a melhor mensagem que a gente recebeu. Referente à pior mensagem, que é que eu estou condenado. Eu estava condenado. Essa foi a pior mensagem que eu recebi. Mas a graça sobrepõe o pecado. Como Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, prega o evangelho. O foco do programa de hoje é isso, evangeliza. O pastor tem mania de falar, solta o leão. O evangelho é um leão. Solta o leão. Confia no Espírito Santo. Ele vai te ajudar a pregar, ele vai te dar um momento certo, ele vai te guiar. Ora, você tem que orar pelas pessoas que você quer que se converte. Ora, põe o joelho no chão, ora por essas pessoas, ora para que Deus crie oportunidade de pregar o evangelho. Só para fechar, não vou tomar muito mais o tempo, já está atrasado. Um dia era Páscoa e eu fui almoçar na minha mãe católica, e surgiu o assunto sobre o cordeiro. Por que é Páscoa? E eu estava lá e é agora. Aí eu fui explicar, mas você não entende o que você fala na igreja. Não, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês não falam, ela tem piedade de nós. Isso é um versículo bíblico, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, aí eu fui explicar. Aí já entra, toda a mensagem do Evangelho está ao redor de Cristo sendo o Cordeiro imolado. Então, aparece a oportunidade. É só você prestar atenção e orar a Deus para que essas pessoas, para abrir, para primeiro, vamos falar assim, preparar o coração dessas pessoas para que você possa pregar o Evangelho. E se essa pessoa não se converter, não se preocupa, porque o papel de fazer essa pessoa se converter não é seu. O seu papel é pregar o Evangelho. Quando o semeador saiu a semear, ele semeou e sumiu da parábola. Você não ouve mais o semeador na parábola. O papel de converter, de convencer, é do Espírito Santo. Então, se essa pessoa não se converteu, não foi convencida, isso aí já é o Espírito Santo e ela. O seu papel você fez, que é de levar a mensagem. Deus possa te abençoar, em nome de Jesus, e te ajudar a pregar e levar a mensagem do Evangelho. Amém. Tim, queremos agradecer aí pela tua generosidade, por vir compartilhar aqui com a gente a tua experiência aí de ministério, de evangelismo, foi bastante esclarecedor. As perguntas que foram feitas, que nós planejamos, foi exatamente para orientar aí os nossos ouvintes, né, aqueles que têm curiosidade, aqueles que estão sendo tocados por Deus para fazer esse ministério funcionar, né? E aí você que ouviu esse nosso bate-papo, você já sabe agora, né? Procure o Jailton, com certeza ele está orando e pedindo a Deus que mande mais gente, para mais colaboradores, para ajudar ele ali na equipe, né? Para você que não se sente no evangelismo,
mas não se sente à vontade ainda no momento, mas algum ministério, com certeza você encaixa. Lembre, você faz parte de um corpo, né? E num corpo, todo membro tem a sua função, senão ele passa a ser um parasita desse corpo, né? Nós não fomos chamados simplesmente para ficar sentado. Claro que nós queremos um momento ouvir uma boa palavra, uma boa pregação, mas uma vez que somos abençoados, nós temos a obrigação de abençoar outras pessoas, né? Verdade. Por isso nós somos um corpo, né? Um corpo, ele é orgânico e todos os seus membros estão ali funcionando, um abençoando o outro, o olho vendo, a mão pegando, o cérebro raciocinando, o pé permitindo que as pessoas se locomovam, né? Mas, infelizmente, pessoal, chegamos ao fim de mais um Tarde ao Shaddai. Hoje o assunto foi evangelismo. Nós gostaríamos de continuar porque o assunto é extenso. Se pudesse aqui, a gente ia varar a noite aqui conversando só sobre evangelismo. E o Tim, apaixonado com esse tema, assunto, com certeza não ia faltar para ele falar. Mas infelizmente o nosso programa Tarde ao Shaddai chega ao final. O sorteado hoje foi a Rosimar, né? O sorteado, né? Foi a Rosimar da pergunta, né? E a resposta aí, Edu, qual que foi a resposta certa que foi considerada aí da pergunta que foi feita? Na verdade, a gente tem vários semelhantes aqui, né? No caso aqui, Mateus 28, 16 a 20 e Marcos 16, 14 ao 18, que é: ide e pregarem o Evangelho em todo o mundo. No caso da Rosimar, que foi a ganhadora do brinde, na verdade ela mora em BH, é a mãe do Rick. O Rick vai estar pegando o brinde com a gente, passando para você aí. Então, Rosimar, abraço, obrigado por... Ela é um ouvinte fiel nosso aí, Will. Com certeza, todo sábado ela está aqui com a gente. Participando com a gente aí. Muito obrigado, Rosimar, pela tua audiência mais uma vez, por todo sábado estar aí com a gente, nos incentivando e fazendo a gente cada vez mais, incentivando a gente a melhorar o programa, com certeza. Eu também te agradeço, muito obrigado pela disponibilidade sua aí, está sempre atendendo a multimídia, nos ajudando em tudo aí. Amém. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Deus abençoe. Fique com Deus. Pessoal, e como vocês viram, nós estamos num novo formato do Tarde ao Shaddai. A gente queria saber a tua opinião. Mande pra gente aí no WhatsApp o que vocês estão achando dessa forma de bate-papo, trazendo um tema que a gente considera relevante para a Igreja do Senhor Jesus. Coloca nos comentários lá do Facebook, que tem lá a mensagem todinha completa, o bate-papo completo lá tá no Facebook. Entra lá, dá sua opinião sobre como ficou o programa, ou mande no WhatsApp pra gente aí. Com certeza. E esses programas que você escuta aos sábados, eles são repetidos, né, Edu? Toda segunda-feira. Qual o horário que ele está sendo repetido? Às 18 horas. Às 18 horas. Então você que quiser ouvir de novo aí, pode escutar na web rádio, né, no aplicativo ou na página da nossa igreja, ibanes.com.br, e você, toda segunda-feira, às 18 horas, você vai ouvir a repetição do programa. Pessoal... Só uma coisa que o pessoal pediu música aí. Durante a programação aí a gente vai estar colocando para rodar as músicas aí, tá bom? Não deu tempo de passar as músicas, já com os pedidos, mas durante a programação ouve aí que vai estar saindo a sua música aí. Mas aqueles que pediram música, não fiquem com raiva da gente, vocês viram que o assunto foi bastante amplo.